E eu sou a Emanuele Padilha e sejam bem-vindos a mais um episódio do EMAFAcast! Já que estamos em clima de Copa do Mundo, hoje vamos falar um pouquinho de esportes com os nossos professores Gúlio e Nelson. Então, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Obrigado, Emanuele. Obrigado, professora Clebiane, que está por trás desse podcast. Aos nossos estudantes que hoje vão me entrevistar, né? Me sinto importante de ser convidado para estar aqui e espero que a gente consiga conversar a respeito um pouquinho da nossa prática docente, tanto na escola, tanto no esporte. É uma enorme satisfação estar com vocês. Obrigado, meninos, nossos pupilos, Emanuele, Ana e João Pedro. Obrigado pelo convite. A minha companheira de guerra, Clebiane, que nos convidou, né, para estar batendo um papo com vocês hoje, né, sobre esporte, sobre educação. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas com o professor Nelson. Professor, eu sei que o Vôlei Camp é um projeto para meninas. Poderia dizer como surgiu a ideia de criar esse projeto aqui em Campinápolis? Que importante pergunta você fez, Ana. Eu cheguei aqui no concurso público de 2019 e já existiam, né, os projetos esportivos para os meninos, né? O futsal, existia também futsal feminino, mas era poucas turmas. Eu até trabalhei com futsal feminino no início e era poucas meninas que ali participavam, né? Mas eu sentia assim que era bastante voltado para os meninos e as meninas estavam naquele momento, naquela configuração, à mercê, né, do esporte. E eu vi essa necessidade de fazer algo voltado para elas, né? Um trabalho que eu pudesse prestar esse serviço para elas. E então a gente começou, a princípio era meninos e meninas, mas o voleibol foi apadrinhado, assim, como se diz. As meninas abraçaram mais, né, o voleibol, e já que os meninos tinham o projeto esportivo com o futsal. E aí foi só crescendo a partir de então, né? A gente deu uma cara, criamos um slogan, né, da equipe, um uniforme, e nada disso eu fiz sozinho também, né? Foi o professor junto com as crianças, né, com as estudantes atletas, que foram tendo as ideias, né, de criar o uniforme. Eu só apresentei as ideias, elas escolheram as cores, aprovaram o slogan, deram uma identidade para o Vôlei Camp, né, e hoje tem cerca de 70 meninas que praticam voleibol aqui na cidade, dentro do projeto esportivo de vôlei feminino, né? Há quanto tempo o projeto existe e como ele mudou desde o início? Então, o projeto ele existe há muito tempo, né? Já ouvi informações de que foi aprovado na Câmara dos Vereadores em 2013 ou 2012, né? Mas assim, comigo à frente é desde 2019. Aí teve 2019, 2020 veio a pandemia, 2021 aquele processo de tem aula, não tem aula, põe máscara, fica em casa, né? Aí 2022, graças ao bom Deus, né, o vírus deu uma controlada, as coisas voltaram ao normal, e aí de 2022 engrenou a partir de então, né? E só que assim, esse projeto esportivo com as crianças, de ocupar o tempo livre das crianças e jovens, né, com esportes, se não me engano, eu já ouvi outras pessoas que estão na cidade há mais tempo, que existe desde 2013, 2012, quando foi aprovado na Câmara, né, com outro nome, né? Projeto esportivo, bom de bola, bom de escola, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente, a partir de então que eu estive à frente do vôlei, aí colocamos esse nome, Projeto Esportivo Educacional Vôlei Camp, né? Mas existe há bastante tempo. Desde 2022, bem firme aí na caminhada. Na pandemia a gente treinava até de máscara, né? De máscara, né? Então, quando liberava, né, controlava o vírus na cidade, aí a gente treinava de máscara, fazia as aulas, mas só foi engrenar de vez a partir de 2022. Eu
lembro também que quando uma vez o senhor tinha mostrado lá, a gente que escolheu o uniforme ser azul e tal. Isso. Então, eu dei as opções, né? Porque, igual eu sempre coloco assim, eu não fiz nada sozinho, né? Foram um trabalho comigo à frente, mas junto com as crianças, né? Aí colocava lá as cores da equipe, verde, vermelho. Aí elas escolheram o azul e rosa, né? E assim também o modelo do uniforme, que foi uma identidade da equipe, né? Quantas crianças e jovens já passaram pelo projeto? Nossa, bastante gente. Se a gente fosse avaliar assim, durante todos esses anos, né? Quem começou, mas não quis continuar, ou foi para outra atividade, ou aquelas meninas que já passaram, mas já terminaram também o período, porque é dos 7 aos 17 anos, né? Aí já terminaram o ensino médio, já estão na faculdade. Eu creio que mais de 200 meninas passaram. Você já viu algum aluno que mudou de vida ou de comportamento por participar do projeto? De vida, sim, eu creio que não, mas o comportamento melhora muito. Tem muitas meninas assim que eu, até numa conversa com os pais informal, eu gosto de relatar essas observações, né? A questão assim do egoísmo, né? Aquela criança muito fechada, o que é meu, e ter um comportamento diferente, assim, né? E a gente, a partir do esporte, da vivência esportiva, da convivência com as outras crianças, e principalmente quando se torna atleta, estudante atleta mesmo, que viaja o Mato Grosso todo comigo, disputando competição, no qual a gente dorme no chão, né, João Pedro? Dorme nos alojamentos, que são escolas. Então, lá a gente forra os colchões no chão. Aí, na hora de tomar banho, eu até brinco com elas, né? Eu falo, olha, no nosso país, infelizmente, o que seria primordial, né, como a saúde, a educação e outras benfeitorias da sociedade, a gente já não tem um serviço de qualidade. Imagina o esporte. Né? Então, no esporte a gente tem muito problema. A gente, diversas vezes, assim, chega lá, falta água na escola que a gente está alojado. Aí eu até brinco com elas, né? Antes da gente fazer essa primeira viagem, que tem muita conversa, falo, ó, se você, professor, eu sou boa demais, na minha casa tem tudo. Eu falo, pois é, no nosso projeto esportivo, quando a gente viaja enquanto atleta para representar a nossa cidade, às vezes falta água, às vezes a escola não está devidamente limpa e a gente tem que conviver com isso, né? Em nome do amor pelo esporte e também como se diz assim, o privilégio de representar a nossa cidade por meio do esporte. Então tem muitos problemas, né? E elas muitas das vezes têm um tratamento em casa, né? Que os pais cuidam muito bem das meninas, elas têm tudo que elas precisam tem na casa delas. Falo, pois é, mas quando a gente vai nessa missão de representar a cidade por meio do esporte, não é bem assim, né? Então a gente aprende, eu creio que as crianças aprendem muito, principalmente nesse quesito de dividir as experiências, a amizade, dividir o trabalho ali enquanto equipe, né? Então, acho que a grande melhora, enfim, não só de vida, mas melhora no sentido de ser humano mesmo, né? Dos valores enquanto ser humano, né? De aprender a pensar no outro, né? Até brinco com ela, tem uma palavrinha que está na moda, né? Empatia. Mas o que seria essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então elas melhoram muito nesse quesito. Professor, tem alguma aluna que se destaca em competições? Sim, já tivemos algumas boas experiências, né? Tivemos a Rebeca recentemente, foi convocada pela seleção mato-grossense, pré-convocada, né? Ela ficou entre as 40 melhores que foi observada pela seleção mato-grossense. Seleção mato-grossense essa que é a quarta melhor do Brasil, né? Então, dentre todos os estados brasileiros, Mato Grosso ficou em quarto, né? E a Rebeca esteve pré-selecionada. Então é uma menina que está com a gente desde o início também, desde 2022, 2021, e sempre assimilou rápido, né, ali as questões esportivas e tem talento para o esporte, né? Então é motivo de orgulho. Na nossa conquista também de 2024, a menina Ana Laura também foi um grande destaque daquele time.
nossa melhor atacante, na minha opinião. E agora, recentemente, também, no último regional, mês passado, a estudante atleta Hanna, né, a Hanna Gabriela, é eleita lá pelos árbitros, alguns treinadores, como a melhor levantadora do torneio. E ela foi chamada, né, para representar a cidade de Canarana. Então ela jogou por Campinápolis, é uma menina aqui da nossa cidade, né, campinapolense, mas foi chamada para jogar o campeonato estadual pela cidade de Canarana. Então, acho que foi alguns das nossas bonitas histórias aí nas últimas competições. Professor, quais as dificuldades que o senhor enfrenta para manter o projeto até hoje? Boa, importante pergunta. Então, assim, nada na vida é fácil, né? A gente já tem que se acostumar com a dificuldade. Como eu citei nas perguntas anteriores, no nosso país, assim, tudo que vale a pena é difícil, né? Tudo que você está fazendo que é digno, que é uma coisa saudável, que vai trazer benefícios, né, para crianças e jovens. Então, eu já esperava que não fosse fácil. Mas, assim, eu sou funcionário da prefeitura, a prefeitura nos ajuda muito, né? Paga o salário do professor, paga o material, paga o local onde acontecem as aulas. Então, assim, já é de grande valia, a gente já consegue fazer o básico, mas a gente vê outras cidades assim que há situações, né, investimentos, né, e uma atenção por parte assim dos governantes, né, com investimentos não somente em material, mas em formação para os professores, também assim contratar mais professores, né, porque eu sempre falo assim, já teve em outras conversas informais, aqui na cidade tem que ter lutas, tem que ter natação, como começou. Aí eu sempre falo, gente, mas vamos dar uma ajuda para o que já existe, né? Igual o voleibol já existe na nossa cidade, já tem um público considerável bom. Então a gente precisava de um investimento maior, né, por parte assim de mais professores trabalhando com voleibol. A gente sempre deu uma ideia, né, Gulho, para ter professores que atuassem com as nossas modalidades nas aldeias. Então, a comunidade indígena na nossa cidade, eles são muito proficientes nos esportes, né? Se a gente tivesse mais professores trabalhando voleibol, futsal e qualquer outra modalidade nas aldeias, a gente conseguiria alimentar ainda mais as nossas equipes de competição, a gente conseguiria ainda mais ensinar valores que as crianças e jovens irão levar para a vida através do esporte, que é o mais importante, né, de tudo que a gente faz. Então, assim, há muitas dificuldades, sim. Tem muitas, as meninas mesmo me questionam, né? Professor, nós não vamos na Taça Paraná, nós não vamos na Taça Brasília, nós não vamos em Cuiabá, nós não vamos no Nortão Cup, que são as principais competições de vôlei do Brasil e aqui da região. Aí eu tenho que lembrar elas, eu falo, olha, gente, nós somos só um projeto de prefeitura. Então, assim, vocês vendem rifas para custear alguma coisa ou outra, para não ficar dependendo 100% da prefeitura, né? Não que a prefeitura não nos ajude, né? Agradeço toda a ajuda aí dos profissionais envolvidos, da secretária Kênia, do Lindomar, secretário de transporte, mas ainda assim a gente precisava de mais. E uma cidade que é referência nisso é Água Boa. Água Boa é referência, eles participam das principais competições, eles viraram associação, eles conseguem manter o voleibol muito grande, né, na cidade deles, com professores, com crianças, com competições que incentivam os jovens a participar. Que eu acho assim, o que mantém o jovem preso àquilo é o fato dele disputar uma competição. O que adianta? Eu vou treinar, mas não vai ter competição, não vou jogar, né? Então, o que mantém assim viva a chama da criança, do jovem, é participar das competições. E a gente tem dificuldade com relação a isso. As meninas vendem rifas para custear um problema ou outro que aparece de material ou de inscrição, mas a gente precisava do maior investimento, que as pessoas que estão acima enxergassem valor, né, no esporte, no meu trabalho, no trabalho do Gulho, no trabalho do professor Peter, né, para que assim a gente conseguisse fazer com que o esporte de Campinápolis, né, estudantil, fosse maior, né? Tendo em vista que já existe o esporte amador, que viaja, que participa, mas a gente sempre pede essa atenção para o esporte estudantil, né, para que as crianças também
possam aprender através dessa importante ferramenta de educação, que é o esporte. E pegando um gancho aí na fala do Nelson, mesmo nós sendo apenas um projeto custeado pela prefeitura, né, que ajuda bastante, a gente ainda consegue, né, nos últimos anos aí, trazer grandes resultados que acho que nunca o município conseguiu. Tanto no futsal, no vôlei, que são as duas principais modalidades que a gente trabalha aí no projeto, no atletismo, que nós temos aí um campeão estadual, né? Foi para o Brasileiro ano passado, que era aluno até o ano passado aqui da nossa instituição, que era aluno aqui da Anastácio, e mesmo assim a gente ainda consegue, com pouco, dentro das possibilidades, alcançar resultados expressivos, né? Eu mesmo, quando cheguei aqui, o município nunca tinha conseguido nem 10% do que já conseguimos hoje, mas fruto de quem? Do esforço dos alunos, né? Que afinal são eles que estão lá, que estão treinando lá todo santo dia, né? São eles que competem. Então, tudo isso é resultado do trabalho e do esforço das nossas crianças. Eu também queria perguntar uma coisa, como que os senhores lidam com o tempo? Porque assim, o senhor dá aula de manhã e à tarde o projeto é praticamente a tarde toda, né? Como é que administra o tempo? Vale para o senhor também a pergunta. Inclusive, vocês aqui que são meus alunos estão me devendo nota. Tá? Os 3. Bom você ter tocado no assunto, tá me devendo. Tá me devendo nota, tá devendo trabalho. Ó, isso aí só tem até sexta-feira também, inclusive. Tá? Ó, o tempo de vocês está correndo. O tempo de vocês está correndo. Mas pressão de todo lado. Viu? Não, pressão? Mas não tem trabalho. Tem. É só dar uma olhadinha no caderno. Tá? Mas vai dar certo, vai dar certo. Deixa o professor Nelson responder primeiro. É bem corrido, né? A gente está aqui, tem as responsabilidades acadêmicas enquanto professor da escola, da educação física escolar, que é totalmente diferente da educação física esportiva, voltada para o treinamento, né? E tem que dar certo, né? Então, meus treinos começam a partir das 2h30 e vou até quase 8 horas da noite. E de manhã eu estou aqui ministrando as aulas, preparando, atuando, estando com vocês na disciplina de arte, com a sua turma, né, Manu e João Pedro e Ana Clara. E tem as aulas de educação física, mas é isso aí, a gente já está acostumado com relação a isso, né? E só que eu acho que o principal desafio, assim, com relação a essa correria, é que vocês, estudantes, estão em constantes mudanças, né? O ser humano é algo vivo, que muda o tempo todo. E a gente tem que se adaptar ao jovem de 2026, que é diferente do jovem de 2018, né, no qual já era professor, que é muito diferente do jovem que eu fui lá em 2009. Né? Então, esse é um desafio importante também, né? Que a gente nunca pode deixar de estudar, eu sempre falo isso, né, que o professor é um eterno estudante, para se adaptar e prestar um serviço de qualidade, né? Porque está sempre mudando, está sempre diferente, os desafios, as situações, né? Então, apesar dessa correria de escola, de treinamento, a gente tem que estar ligado a vocês, estudantes e atletas também. E isso aí é um papo que a gente sempre conversa nos nossos bastidores, né? Tem os bastidores de vocês, alunos, né? Na hora do recreio, na casa do colega. E nós, professores, quando a gente se reúne, sempre é pauta, né, das nossas conversas, né? Aí, às vezes, a gente está aqui na Anastácio, encerra a aula, o Nelson tem que ir para a quadra da praça, eu tenho que ir para a quadra da José Guilherme, e vice-versa, tá lá, já vem aqui ministrar uma aula, mas é gratificante, né? É gratificante. A gente escolheu fazer educação física porque, primeiramente, a gente gosta de esporte, né? Somos ex-atletas. Ele fala que foi um grande atleta. Duvido muito, diz que já passou por categorias de base, mas enfim, a gente tem eu machuquei o joelho. Machucou o joelho. E o empresário dele também era muito ruim. É ruim também. Mas assim, o que nos move é a paixão pela educação física, a educação física escolar, né, que como o Nelson falou, é totalmente diferente, né? Aqui a gente tem um campo mais amplo para trabalhar. Vocês que são meus alunos já viram tantas temáticas que a gente já desenvolveu, já trabalhou desde o ano passado, trabalha esse ano. A gente tá esperando a fita do slackline até hoje, o senhor. Assim que eu encontrá-la, nós vamos ministrar essa aula e vamos fazer um podcast só para isso.
tá? Dar aula de slackline para mostrar a vocês. gente cair. E justamente. É até bom a gente, vamos aproveitar que tem a piscina agora, a gente faz ali na piscina, se Monta-se em cair, cima da piscina, isso, né? sobre a Oh, piscina, não beleza. vai ter erro. Mas assim, o que nos move é a paixão mesmo pela educação física, né? Que é um campo muito amplo, no qual a gente é apaixonado, e nos força, né, Nelson, a estar buscando estudando, buscando conhecimento, para estar passando para vocês. Eu tô pensando seriamente nesse trabalho que o senhor falou aí, eu não tô lembrando dele. Dá uma olhada, pode dar uma olhada no seu caderno, que vai ter. Professor, já que você tá solto aí à vontade, fala um pouquinho da sua vida, que você já falou do esporte. Vixe, se for falar da minha vida, hein, João Pedro? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Começa com quantos anos o senhor tem? Ah, não, de idade não se fala uma hora dessa não se fala, tá? Mas, assim, eu sou natural de Barra do Garças, cheguei em Campinápolis já tem 12 anos, cheguei em 2014, recém-formado, né? Saí de casa pela primeira vez, deixei minha mãe chorando no portão, aquela coisa toda, né? Primeiro fui abandonar o ninho, né? E vim para trabalhar de contrato aqui no município. E em 2019, assim como o Nelson, né, passamos no concurso público e estamos aí lutando pela educação física de Campinápolis, pelo esporte de Campinápolis, né, tentando fazer o melhor para vocês, né, alunos que estão lá com a gente diariamente no projeto. Gulli, se você pudesse voltar o tempo, qual conselho você daria para você mais jovem? Ixi, Olha só, em que pergunta, hein, professor? essa Por foi. isso a gente precisava saber quantos anos o senhor tem, pra saber que... 18 anos de Vamos lá, você é bom de matemática, né? zona urbana? Não é? Mas quem que Calma. Quem nasceu em 1990? Não fala 1990. O pessoal que está Pegou a acompanhando. calculadora, professor de português. Mas é lógico, essa carcaça aqui tá conservada, mano. É por isso que você me vê toda segunda-feira lá na quadra de areia. Agora, entendeu, né? 1990 para 2026. eu também não sei porque que eu pensei que o senhor teria... Não, esquece. Mas assim, voltando à pergunta do João, do conselho, que eu daria ao Gulli mais novo, não é nenhum conselho. Eu acho que eu daria uma salva de palma para mim mesmo. Porque, e eu vou falar isso por mim, eu acredito pelo meu companheiro de jornada aqui. Porque a gente veio de uma realidade totalmente diferente. Sou de Barra do Garças, o Nelson não falou, né, a cidade natal dele, mas ele é de Rondonópolis. E a gente veio de realidades diferentes, né, que nos moldou, né, como profissional e como pessoa, para chegar aqui e realizar um trabalho. Defendendo um pouco meu companheiro, né, ele faz um excelente trabalho com as meninas, né, desde 2019, e eu vejo o quão ele é respeitado, ele é querido pelas alunas dele, né, pelas crianças, e o respeito que ele tem das famílias, né? Então é fruto de um trabalho, né, de um esforço que ele, né, realiza aí diariamente, e assim, é mesmo um parabéns pra gente, porque não é fácil você sair de uma cidade grande, vir para o interior, né, com uma realidade totalmente diferente do que a gente viveu, né? A minha infância foi totalmente diferente, né, até porque são períodos diferentes. Ali no final da década de 90, início dos anos 2000, quem viveu essa época, né, sabe o quão foi diferente, né? E isso nos moldou, me moldou para ser um profissional o mais correto possível. Professor, e sobre os esportes? Mas para qual professor? Ele ou eu? Não, para o senhor. Ah, tá. E sobre os esportes que o senhor pratica? Toda segunda-feira, praticamente, à noite, tá lá na quadra de vôlei, o senhor lá, a gente vê só um tracinho. Um tracinho? Um tracinho? Vê de longe, aí fica só um tracinho lá jogando. Inclusive, um dia você me gritou, né? Me gorando. Me gorando, mano. Eu falei, vai, professor, e o senhor errou a culpa não. É, justo. Uma cornetada de leve, né? Danada, né? Então, primeiramente, eu sou apaixonado por esporte, né? Para fazer educação física, creio que você tem que ser um apaixonado, um fanático por esportes, no geral. Eu, desde
criança pratiquei o futsal e depois já de velho, né, acabei encontrando uma nova modalidade, que é o futevôlei. É uma modalidade que vem crescendo bastante no Brasil, né? E já tem 6 anos que eu iniciei a prática, né? Pratico até hoje. E de vez em quando a gente sai, disputa uma competição. O Nelson já teve a oportunidade de me acompanhar, foi meu treinador, né? Meu companheiro aí em algumas oportunidades. E hoje é um hobby que eu levo a sério, né? Até porque quando você sai para competir, você não vai sair da sua casa, principalmente no nosso caso, né? Que eu me julgo um atleta amador, vamos colocar assim, né? Você não vai sair de casa só por sair. Até porque é no dia de folga, no nosso dia de descanso, no meu dia de descanso. E saio para competir. Aqui na região, já tive a oportunidade de sair para a capital do nosso estado, em Cuiabá, e estar competindo, né? E é um hobby que eu levo a sério. E assim, hoje é o meu esporte número 1, né? Para praticar. Não que eu tenha abandonado o futsal, o futebol, que são modalidades na qual eu cresci numa quadra, num campo, né, jogando, praticando, mas hoje o futebol ele tomou assim o meu coração, é a minha modalidade, né? Então é um hobby que eu levo muito a sério. Fala aí pra turma aí, como que você é conhecido aí na região aí? Ah, não, essa daí aí já seria um pouquinho de arrogância. Dizem que ele é o 01 do Araguaia. Ah, isso aí é isso. conversa do Nelson, conversa do Nelson. A diferença entre os alunos que praticam futsal e os que não praticam na sala de aula? Olha, um pouco. Primeiro porque os que são meus alunos no projeto, a maioria também é aqui, você mesmo é um. E eu costumo cobrá-los, né, bastante, com relação à vida escolar. Até porque o projeto esportivo ele é passageiro, né? Assim como foi para mim, até meus 17 anos, eu fui aluno de projeto esportivo da mesma forma, né? E eu cobro deles a questão do compromisso aqui na escola, a questão das notas, né? O comprometimento mesmo. Prioridade é a escola. Depois, a sua vida de atleta estudante, né? E aqueles que não são alunos do projeto, mesmo sendo do vôlei, do futsal, agora nós temos aí a natação, o atletismo, a gente percebe a questão da disciplina mesmo, né? Porque lá você tem que seguir regras, né? Você vai seguir as regras. Se você não seguir, automaticamente você vai ser convidado a se retirar. Você mesmo é um atleta que já viajou com a gente. Vocês sabem que nós temos todo um regimento, né, Nelson? Isso. Para os alunos, vocês vão seguir aquele regimento. Quando sai para competir, tem todo um regimento, vai ter que seguir. Aqui nos treinos, a mesma coisa, a questão do comportamento, a questão do seu vocabulário, né? E aqueles alunos aqui na escola que não frequentam o projeto esportivo, a gente sente uma diferença, principalmente nessa questão do respeito e do compromisso. Aproveitando um gancho assim com esse tema, eu até costumo falar para minhas atletas, falo, olha, o estudante atleta ele não tem uma vida como os outros, né? Vocês assim que não participam do projeto esportivo, com relação ao menino que participa do projeto esportivo, é totalmente diferente a vida, né? Se quiser jogar bem, tem que ser um bom aluno, né? Porque tem um trabalho escolar. Se ele não for, se a menina, no caso, né, que eu trabalho com menina, o aluno do Gulho também, que são os rapazes, se eles não for organizado a ponto de fazer as atividades escolares, os trabalhos, sábado, domingo, segunda-feira, que é o dia que não tem treino, né? Aí, vou fazer trabalho hoje, no dia do treino. Aí amanhã não terminou o trabalho. Aí na outra semana vai ter outro trabalho, na outra semana vai ter outro compromisso, e aí ele não vai render enquanto atleta, né? Então, assim, o estudante atleta, o treinamento é um horário essencial, né? A não ser em caso de doença, casos esporádicos, com a disciplina que a menina ou o menino tem muita dificuldade, aí sim, tem que fazer uma dedicação maior. Mas, assim, se ele não for um estudante extremamente organizado com horários, ele não vai conseguir se destacar, né? Porque não adianta, é muito treinamento, né? Por mais que a gente treina bastante, feriado, final de semana, marca treinamentos extras, e não é a garantia de que a vitória vai vir, né? De que a gente vai ter êxito nas competições.
Então ele precisa ser um bom filho, né? Porque senão os pais, a primeira coisa que tira do vôlei, tira do futsal. Então tem que ser um bom filho, tem que ajudar os pais nas atividades domésticas, tem que ser um bom estudante, né, Gulho? A gente escuta os outros professores, mas você vai levar o fulano, não estuda, não sabe ler, né? Então fica difícil. Como é que a gente vai argumentar com a professora de língua portuguesa, com o professor de matemática? Não, o fulano não sabe ler, como é que ele é bom de bola, né? Então não adianta nada o estudante ser bom de bola, mas se ele não sabe ler, se ele não sabe dissertar sobre um tema, né, escrever sobre algo, discorrer uma ideia, então isso para nós não tem valor. Aí eu sempre coloco, você tem que ser boa filha, você tem que ser boa estudante e você tem que ser boa atleta. Porque se você é boa filha, é bom estudante, mas não estiver rendendo também enquanto atleta, a outra menina vai no teu lugar, né? Então, assim, não é bem fácil. Por isso que é aquela pergunta que você me fez, né? De quantas meninas que participaram, né? Aí, quem tem o privilégio de defender a sua cidade por meio do esporte, né? Num torneio regional, 10, só vai 10. 10 do sub-14, 10 do sub-17, né? Outras tantas assiste de casa a live, né? Então, porque você tem que ser extremamente correto, né, e sistemático com seus horários, com seus estudos, com seus pais, senão não consegue chegar no êxito. Até porque a gente tem também uma grande diferença do esporte. Dentro do projeto, nós temos duas vertentes. O esporte, que é para você se desenvolver enquanto pessoa, aprender os fundamentos básicos daquela modalidade, e temos a vertente que é a da competição, onde a vibe ela é totalmente diferente. Os treinamentos vão ser diferenciados, a cobrança vai ser diferente, você sabe. Você, enquanto atleta de rendimento, você viu lá, os nossos treinos são diferentes. A nossa abordagem enquanto professor com vocês, alunos, atleta, é totalmente diferente, né? Com relação àquele aluno que está chegando a primeira vez, para aprender a chutar uma bola, para aprender a realizar uma manchete, um toque, a abordagem é diferente. Quando é treinamento, a vibe é totalmente diferente. O aluno vai ganhar esporro, vai ser cobrado, vai ser... Às vezes a gente até se excede um pouco, usa algumas palavras que não são convenientes, mas quem está ali no no clima da competição, isso vai acontecer. E o aluno ele também tem que estar preparado para isso. Para escutar também. Se for muito dodói, não vai ser atleta. Já não vai nem sair de casa. Ou algum atleta ou aluno que se destacou em torneios ou competições? Assim, no meu caso, há 4 anos atrás, né, nós tivemos um aluno aqui da nossa instituição, a Anastácio, onde a nossa equipe do Sub-14 foi vice-campeã dos Jogos Regionais, onde o nosso atleta destaque, atleta indígena, né, o Evanildo, conhecido por Formiguinha, né, carinhosamente, ele foi um dos destaques da competição e foi agraciado com uma bolsa, né, pelo governo, né, pela Secretaria de Esportes do Estado, durante um ano, né, durante 12 meses, ele foi beneficiado aí com um valor financeiro, que eu não lembro hoje quanto que era, devido ao destaque dele, né? E mais recentemente nós tivemos um aluno que foi aluno nosso aqui na escola, aluno nos projetos esportivos, que passou por um período, né, o João Vitor, passou pela base do Goiás, né, iniciou no futsal, mas acabou se destacando e passou por 6 meses pela base do Goiás Esporte Clube, né? Acabou retornando e está aqui hoje, né, de volta ao município, né? Campeão regional. Mas, assim, já aproveitando o gancho da sua pergunta, João Pedro, creio eu que o Nelson pensa da mesma forma. O nosso objetivo no esporte educacional não é formar um atleta, não é sair um Neymar, não é sair Messi, Cristiano Ronaldo, até porque a gente não é pago para isso, para descobrir talentos, né? Se acontecer, ótimo, mérito acima de tudo da criança, do aluno. Nosso objetivo é formar um cidadão de caráter, né, que respeite o pai e a mãe, respeite os professores, né? Com certeza, ele não vai ser um atleta profissional, mas o que ele aprender ali no esporte, né, Nelson? Isso, que ele consiga levar para o resto da vida. Vai levar as habilidades que ele aprendeu no esporte para a vida, né? De trabalho em equipe. Eu até brinco assim com as minhas estudantes atletas, eu falo, olha, se vocês acham que eu cobro de vocês, daqui a pouco vai ser
o seu patrão, o seu ganha-pão, né? Você vai ter lá uma equipe que você vai trabalhar e alguém vai cobrar de você. Então, o adulto, a gente tem que se habituar com isso. A gente é cobrado o tempo todo, desde quando você abre o olho até a hora de dormir. O adulto tem cobranças. Aí eu falo, imagina a cobrança de pagar um boleto, né? Que você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se esforçar mais para ganhar mais dinheiro. Então, faz parte da vida. Então, essas habilidades que os jovens, que a gente tem como intuito principal, né? Que levem isso para a vida, que aprendem esses valores conosco, com o projeto esportivo, com o esporte, e que sejam cidadãos melhores na sociedade, né? Atuantes, né? Protagonistas da vida, que não sejam assim pessoas, como a gente eu até escutei isso de uma colega de trabalho, uma professora também de língua portuguesa, igual a minha colega Cleibiane, que está ali me olhando. Mas ela falava assim da síndrome de Gabriela, né? Que é uma música que dizia assim, que eu sou mesmo assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Então não é isso que a gente deseja para os nossos alunos, né? Que eles sejam atuantes, que eles sejam independente do que for fazer na vida, mas que tenha a seriedade no que vai fazer, tenha a raça, né, a vontade de conquistar, né, que isso a gente vivencia no esporte o tempo todo. E aí, se a criança, o jovem, leva isso para a vida, maravilha, né? As probabilidades dos projetos dessa pessoa darem certo são muito maiores. Aí o se tornar um atleta de alto rendimento ou não, aí vai depender dele. Se acontecer, ótimo, parabéns. Se não, que seja um cidadão, acima de tudo, do bem. Fale um pouquinho do projeto aqui que você faz na nossa cidade. Bom, inclusive, né, o João é minha cria, uma das minhas crias, né, no futsal, tá comigo aí desde bastante tempo, né, da iniciação. Então, quando eu cheguei aqui em Campinápolis em 2014, já existia, né, o futsal, é a febre, né, na verdade, para todas as crianças aqui do nosso município, não só aqui, né, de toda a região, de todo o Brasil. E atualmente eu trabalho com a iniciação, que são os menorzinhos, né, a partir dos 5 anos, até a categoria sub-14, né, que são os alunos até a idade de 14 anos, onde a gente trabalha aí nas diferentes praças esportivas da cidade, na quadra da José Guilherme, na quadra da Praça Central, né, de segunda a quinta, né, com horários intercalados, com a iniciação e com o sub-14. E deixar claro, né, que eu trabalho com futsal, mas não é apenas o professor Gúlio, né? Nós temos aí o professor Peter, que teve uma grande contribuição, né, com o projeto esportivo. Agora, há menos de 15 dias, né? Não tem um mês, né? Não tem nem 30 dias. Os nossos meninos, né, aqui da cidade, do Sub-17, venceram pela primeira vez os jogos regionais, né, na categoria Sub-17. Isso é fruto do seu trabalho, do trabalho do professor Peter, né? Trabalho de anos, a gente vê assim, ganhou, né? Mas a gente tem que lembrar, né, de todo o esforço, todo o caminho que foi trilhado até chegar a essa conquista. Então, fruto do seu trabalho, desde, igual você falou, da iniciação, depois os meninos adentram a categoria Sub-17, que foi a categoria que ganhou, com o professor Peter. Isso, apesar dele não estar à frente hoje, né, a conquista lá não era ele que estava presente com os meninos, mas foi ele que veio desenvolvendo esse trabalho desde quando ele assumiu a categoria, há 4 anos atrás, em 2022, e ele veio aí lutando, né, peleando para conseguir esse objetivo. E apesar dele não estar lá com os meninos, né, mas é uma conquista que é dele, né, a verdade é essa, foi ele que moldou esses meninos, né, para atingir o ápice aí onde hoje o nosso município tem os atuais campeões da região, aonde agora no final do mês estarão numa competição estadual brigando, né, por um título para ir para um brasileiro, né, e fruto do trabalho do nosso amigo.